Muito bem. Bem, pessoal, então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião clínica do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, reunião magna de número 1439, do 34º ano. Hoje nós vamos ter um conferencista internacional, né? Vamos contar com a presença honrosa aqui do Dr. Anderson Cardoso, que ele é fellow no 8º ano ele é R8, né, o fellow de imagem cardiovascular, o Brigham em Humboldt Hospital, em Boston. Sem dúvida nenhuma, tem uma bagagem muito boa. Eu vou pedir até, inclusive, que Anderson, só preliminarmente, diga mais ou menos qual foi os passos dele para chegar até aí, até o Brigham, e vai nos brindar com a apresentação de tomografia cardíaca no manejo personalizado de pacientes com diabetes. Então, professor Anderson, a tela é sua. Eu pediria aos colegas que deixassem o microfone desligado para não dar interferência aqui com a apresentação. Professor Anderson, por favor. Muito obrigado, doutor Antônio Souza. Está me ouvindo? O áudio está ok? Tudo certo? O áudio está perfeito. O áudio está perfeito. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês dessa reunião. Fico feliz em saber de toda a história atrás também e, de novo, me sinto honrado pelo convite e espero que seja de bom proveito para todos vocês. Então, só aproveitando para falar sobre esse pedido do Dr. Antônio Souza, sobre um pouco da minha formação. Eu me formei pela Universidade Federal de Goiás, e aí estou há já 8 anos nos Estados Unidos, fiz toda a minha residência aqui, fiz clínica médica na Universidade de Miami, fui também residente-chefe lá, fui chief resident, e depois fiz cardiologia no Hospital Johns Hopkins, e atualmente estou terminando o primeiro ano aqui de um fellowship de 2 anos, de fellowship clínico de imagem cardiovascular. Esse fellowship, ele múltiplas modalidades. Ele inclui ecocardiografia, cardionuclear, né, que aqui é dentro da cardiologia, e tomografia e ressonância cardíaca. E eu recebi esse convite, é um prazer para mim falar sobre a tomografia cardíaca no manejo de pacientes, manejo personalizado de pacientes com diabetes. Eu não tenho nenhum conflito de interesses relacionados a essa conversa, essa palestra aqui. E essa conversa, esse bate-papo aqui, ele vai ser dividido basicamente em 2 partes. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o score de cálcio, como ele pode guiar o manejo de pacientes com diabetes, falar sobre estratificação de risco nesses pacientes, alocação de terapias preventivas, e depois falar em pacientes sintomáticos o papel da angiotomografia no diagnóstico e manejo de pacientes com diabetes. Então, para a gente começar aqui a nossa discussão no paciente com diabetes que não tem nenhum sintoma, prevenção primária, eu tenho 2 casos aqui, um em cada coluna, para compartilhar com vocês. 2 casos que foram encaminhados para o nosso serviço para fazer o score de cálcio. Os 2 pacientes têm idades semelhantes, o primeiro é uma mulher de 62 anos, o segundo é um homem de 68 anos. Os 2 têm hipertensão, e tem também uma hemoglobina glicada similar, 6,8% e 6,3%. Os 2 fazem uso de metformina. A primeira paciente, ela tem um LDL de 65 enquanto tomava simvastatina, mas ela não conseguiu continuar a estatina, ela foi intolerante com sintomas musculares a 2 estatinas. E o segundo paciente tinha um LDL colesterol de 93, enquanto tomava a atorvastatina 20 miligramas. E a gente pode ver aqui que, apesar de idades semelhantes e fatores de risco semelhantes, os 2 pacientes que foram encaminhados para fazer score de cálcio, tiveram score de cálcio em lados opostos do espectro. A primeira paciente, que era mulher, de 62 anos, ela não tinha nenhum cálcio nas coronárias, como vocês podem ver o exame dela, e o segundo paciente tinha um score de cálcio de 1.248. Então, eu vou explicar para vocês aqui como isso aqui tem implicações diretas no manejo desses pacientes. Os 2 pacientes eram sem eventos cardiovasculares prévios, os 2 ainda dentro do espectro de prevenção primária. Então, a nossa discussão aqui, ela parte do princípio em que houve nos últimos anos uma explosão aí das possibilidades de medicamentos
para a prevenção primária no paciente de alto risco cardiovascular, em especial nos pacientes com diabetes, mas de uma maneira geral. Já se foi o dia que a gente simplesmente só tinha aspirina e estatina para fazer para esses pacientes. Nos últimos anos, a gente teve um acréscimo aí de outros medicamentos diretamente direcionados a LDL e colesterol, também outros medicamentos hipolipemiantes, como o etil e clozapente, e tem também os medicamentos para o diabetes, especificamente, que podem, em casos seletos, também ser utilizados em prevenção primária, como os inibidores de SGLT2 e também os agonistas do receptor de GLP-1. E na alocação desses medicamentos, nós temos que levar em conta vários fatores, claro, um deles sendo o custo desses medicamentos, que sei que, né, alguns são bastante caros, a segurança dos efeitos adversos, mas eu vou focar aqui em como o conhecimento do risco absoluto do paciente pode guiar a alocação desses medicamentos. Então, vou argumentar aqui para vocês que conhecer o risco absoluto e a redução esperada do risco absoluto com cada um dessas intervenções é de fundamental importância na seleção dos melhores medicamentos para a prevenção primária nessa população. Então, em primeiro lugar, isso aqui é fundamental entender que o score de cálcio ele melhora a estratificação de risco em pacientes com diabetes assintomáticos, claro, a gente está falando de score de cálcio, então a população de pacientes assintomáticos. Então, esse aqui, dado do estudo MESA, o estudo MESA, vocês, a maioria deve saber, mas vale lembrar, é um estudo que foi feito com pacientes assintomáticos, né, de meia idade, a sigla é Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, aqui nos Estados Unidos, com 4 populações étnicas. E esse estudo, né, especificamente em pacientes com diabetes, 881 pacientes com diabetes nesse estudo, e foram 11 anos de seguimento desses pacientes, e o que a gente pode ver, os pacientes com diabetes, que tinham score de cálcio 0 no início do estudo, tiveram um risco de eventos cardiovasculares ateroscleróticos em 10 anos, em 11 anos de seguimento, que foi menor que 10 eventos por 1.000 pacientes anos. Os pacientes com score de cálcio maior que 400, no outro lado do espectro, tiveram um risco de eventos cardiovasculares acima de 30 eventos por 1.000 pacientes anos. Eu estou enfatizando esses números porque eles vão ser importantes ao longo da nossa discussão. E os pacientes intermediários com calcificação leve ou moderada, eles tiveram risco de eventos intermediários. Esses dados foram replicados aqui em um estudo com 10.000 pacientes, num estudo de um único centro no Tennessee, e eles mostraram nesse estudo que entre pacientes diabéticos a gente tem os mesmos números. Reparem a semelhança aqui, a semelhança. Em vermelho, pacientes com diabetes, aqui score de cálcio 0, olha a taxa de eventos, menor que 10 eventos por 1.000 pacientes anos. Quem tem o score de cálcio leve entre 1 e 100, tem uma taxa de eventos entre 10 e 20 por 1.000 pacientes anos. E você passa para o score de cálcio moderado, aí você fica entre 20 e 30 eventos por 1.000 pacientes anos. E quando o score de cálcio é alto, acima de 400, a taxa de eventos cardiovasculares ateroscleróticos, ela passa de 30 eventos por 1.000 pacientes anos. Vou mostrar para vocês agora que essa taxa aqui, ela é semelhante à taxa de eventos recorrentes, em quem já teve eventos cardiovasculares. Ela é semelhante a uma taxa de prevenção secundária. Então, esses dados, eles também é importante ressaltar que são dados ajustados em análise multivariável. Então, isso aqui leva em consideração as comorbidades e outros fatores de risco desses pacientes. Então, agora que nós entendemos que o score de cálcio tem esse poder para fazer estratificação de risco nessa população, é importante entendermos como isso pode ser utilizado de forma prática no manejo desses pacientes, principalmente tendo em vista aquilo que eu já mostrei. A ampla oportunidade de diversos medicamentos para uso nessa população, como nós vamos escolher entre esses medicamentos. Então, nós vamos começar aqui com a estatina e falar desses medicamentos.
Tá ok? Estão me ouvindo? Ok. Tá ok, eu fechei aqui o microfone. Tá ótimo. Então, vamos falar aqui sobre como o score de cálcio pode ajudar na alocação desses medicamentos. Vamos falar primeiro sobre a estatina. Quando nós falamos em estatina e score de cálcio, principalmente em pacientes com fatores de risco, no caso diabetes, o score de cálcio ele vai ser utilizado nesses pacientes que têm fatores de risco ou um risco cardiovascular elevado, baseado em fatores de risco, para em pacientes seletos evitar o uso da prescrição de estatina. Tirando o paciente com diabetes, por exemplo, a gente sabe que um score de cálcio de 0, ele prediz uma taxa muito baixa de eventos cardiovasculares nos próximos anos, na próxima década de vida, e a estatina, ela não é, de forma tradicional, indicada para essa população com score de cálcio 0. Mas existe uma exclusão nas diretrizes para o paciente com diabetes. Como vocês sabem, os pacientes com diabetes acima dos 40 anos, eles já têm indicação de estatina independente do score de cálcio. A pergunta que nós levantamos aqui nesse slide é se um score de cálcio de 0 também pode ser utilizado para evitar a prescrição de estatina no paciente com diabetes, como ela é utilizada em pacientes sem diabetes. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que isso aqui não está recomendado na diretriz. Que a diretriz, né, está aqui a diretriz americana, que a diretriz fala o seguinte: em pacientes com diabetes acima dos 40 anos, está indicada no mínimo estatina de moderada intensidade. Agora, se a gente for pensar em estender essa indicação de evitar a estatina no paciente com score de cálcio 0 para pacientes com diabetes, nós temos que responder essas duas perguntas aqui. Em primeiro lugar, nós temos que saber qual que é a prevalência de um score de cálcio 0 em pacientes com diabetes. Porque, sendo um fator de risco aterosclerótico, se o cálcio estiver presente na grande maioria dos pacientes com diabetes, a pergunta ela adquire futilidade. Ela se torna não importante se ninguém tiver um score de cálcio de 0. E outra coisa é quais são os desfechos dos pacientes com score de cálcio 0 e diabetes. É seguro evitar a estatina nesses pacientes? É a pergunta que está sendo feita aqui. Então, primeiro, em relação à prevalência. Qual a prevalência de um score de cálcio 0 em pacientes com diabetes tipo 2? Ou ela é muito baixa e é fútil fazer um exame desse nesses pacientes? Mas a verdade é que não. A taxa é em torno de 20% a 54%. Quando a gente pega esses estudos epidemiológicos, como o próprio MEISA, que eu falei para vocês, tem um estudo que olhou isso aí na Alemanha também, que é o estudo epidemiológico Heinz, um estudo epidemiológico em uma região da Alemanha. Então, essa taxa fica em torno de 20% a 54%. Então, é uma proporção significativa dos pacientes com diabetes que tem score de cálcio de 0. Agora, vamos para a segunda parte da pergunta. Quais são os desfechos dessa população? Paciente de meia idade, tem diabetes, talvez tenha até outros fatores de risco, mas o score de cálcio é 0, como a primeira paciente que eu mostrei para vocês. Então, não existem estudos randomizados nessa população, randomizando esses pacientes com diabetes score de cálcio 0 para estatina e não estatina. O melhor dado que nós temos nessa população é um estudo observacional com 13 mil pacientes, um estudo do Walter Reed, que é um hospital militar aqui dos Estados Unidos. Então, foram 13 mil pacientes seguidos por 10 anos. Então, esse estudo observacional, ele identificou pacientes com score de cálcio 0, e entre os 13 mil pacientes, tinham 928 pacientes com diabetes e score de cálcio 0 nessa população. E nesse estudo observacional, não foram randomizados, esses pacientes seguidos por 9 anos, não houve diferença entre desfechos ateroscleróticos nos usuários de estatina comparado com os não usuários. Está aqui o hazard ratio, com intervalo de confiança, e também uma estatística que é ajustada, com análise multivariável. Então, esse aqui é o melhor dado que indica para essa população um estudo observacional, com todas as limitações que isso envolve, mas esses pacientes tiveram um desfecho similar. Eu vou voltar nesse assunto agora, quando eu fizer um apanhado geral e fazer algumas recomendações baseadas nessa literatura. Mas vamos seguir agora, além da estatina, agora mudando o paradigma. Em vez de pensar em reduzir a medicamento preventivo, a estatina, nesse caso, quando o score de cálcio é 0,
Nós vamos mudar aqui a discussão e falar a partir de quais valores de cálcio eu vou pensar em escalar os medicamentos preventivos, porque o risco cardiovascular do paciente, obviamente, ele aumenta à medida que o score de cálcio aumenta. Então, vamos migrar da estatina para outros hipolipemiantes aqui. Vou falar aqui sobre, de novo, se nós podemos utilizar um score de cálcio elevado para escalar, para aumentar, para ser mais agressivo com a nossa terapia lipídica. Então, eu mostrei esse gráfico anteriormente, só relembrando que os pacientes com diabetes que têm score de cálcio positivo têm uma escala muito gradativa e reproduzível de risco cardiovascular de acordo com o nível do score de cálcio. Então, essa pergunta que eu acabei de fazer sobre escalar a terapia lipídica, ela está sendo utilizada, está sendo testada pela primeira vez em um estudo randomizado baseado no score de cálcio. Então, esse aqui é o estudo Vesalius, que está testando o inibidor de PCSK9 em pacientes, né, com esses critérios de inclusão. Então, vamos ter pacientes que têm doença aterosclerótica estabelecida, né, doença coronária, cardiovascular ou doença arterial periférica, mas sem um evento prévio, sem um infarto ou AVC. E vai ter também uma população de diabéticos com um fator de risco adicional, e um desses fatores de risco vão ser score de cálcio elevado. Então, pela primeira vez, a gente espera que a gente vai ter o dado prospectivo randomizado de uma população que foi randomizada baseada no score de cálcio. É um dos critérios de inclusão desse estudo. Então, há uma expectativa de score de cálcio ser utilizado diretamente para guiar o manejo baseado em estudos randomizados, porque tudo o que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu mostrei até agora e mostrar adiante, a grande maioria aqui são de observações indiretas, baseadas em risco e estudos observacionais. Então, um exemplo, por exemplo, é o estudo REDUCE-IT, que é o estudo do etil icosapent, do Vasipa. Então, esse estudo, ele teve uma população similar, teve um coorte de prevenção primária e um coorte de prevenção secundária. Então, a prevenção secundária é o paciente que já teve um evento aterosclerótico prévio. A prevenção primária, nesse estudo, era o paciente com diabetes e outro fator de risco. Então, nesse estudo aqui, que interessante, não houve diferença estatística, não houve interação entre o coorte de prevenção primária e secundária. Os dois grupos, né, de uma maneira geral, a população total do estudo, como vocês sabem, tiveram um benefício do etil icosapent. Houve uma redução do hazard ratio nessa população, com o uso do etil icosapent, comparado com o placebo. Só lembrando os critérios de inclusão do estudo em termos de lipídios, eram pacientes que estavam tomando estatina já e tinham LDL entre 40 e 100. E o triglicerídeos, que era o alvo principal do estudo, o biomarcador principal, era entre 150 e 500, os triglicerídeos. Só porque olha que interessante, quando a gente compara o coorte primário e secundário, lembrando que o coorte de prevenção primária eram diabéticos com outro fator de risco, que é a população de interesse para nós aqui nessa conversa. Então, não houve interação, mas por conta do risco cardiovascular ser muito maior nos pacientes de prevenção secundária, reparem aqui o risco no grupo de prevenção secundária, 25% de eventos. Na prevenção primária, 13%. Por conta disso, e é esse ponto que vai ser central nos meus próximos comentários, existe uma diferença muito grande na redução do risco absoluto, quando você compara a prevenção primária com a prevenção secundária. Porque o risco do paciente na prevenção secundária ele é muito maior, o benefício absoluto vai ser muito maior. E o número necessário para tratar, para prevenir um evento, é bem menor na prevenção secundária do que na prevenção primária. Isso aqui é esperado. Agora vamos falar um pouco sobre a aspirina. A mesma situação sobre a aspirina em relação à prevenção primária e secundária, né? Em prevenção secundária sabemos que é indicado. Na prevenção secundária existe muito debate em relação à aspirina, e o maior estudo em pacientes com diabetes recente foi o estudo ASCEND, que randomizou 15.500 pacientes para aspirina ou não utilizar aspirina 100 miligramas ou placebo. E os pacientes foram seguidos por uma média de 7,4 anos. E o que a gente observa é que houve uma redução dos eventos vasculares do desfecho composto.
Então, houve uma redução só porque, olha a redução absoluta, é em torno de 1%, enquanto o aumento de sangramentos maiores também foi em torno de 1%. Então, a partir desse dado com a aspirina, qual que é a próxima pergunta? É se existe uma maneira de selecionar melhor os pacientes. Quem são os pacientes que vão ter o benefício e que o benefício vai superar o risco de sangramento? Porque certamente na população geral do estudo, o benefício foi muito similar ao risco de sangramento. Então, esses investigadores tentaram responder essa pergunta avaliando como escolher melhor o paciente para a alocação de aspirina em prevenção primária. Então, primeiro, eles tentaram dividir os pacientes baseado no risco cardiovascular, baseados na calculadora do ACC-AHA. Então, dividiram esses pacientes no risco menor que 5%, entre 5% e 20% e acima de 20%. Então, aqui em azul, está todos os pacientes com risco de maior que 20%, e aqui no risco intermediário, aqui no risco baixo. O número na coluna é o número necessário para tratar, para evitar um desfecho primário, aqui que seria a combinação de eventos ateroscleróticos, né? AVC, IAM, morte coronária. Então, a gente vê que em todos esses três grupos aqui, o número necessário para tratar foi maior ou igual ao número necessário para causar dano, que é a linha horizontal. Então, por exemplo, se a gente pega o grupo de maior risco, maior que 20%, é o grupo de maior risco. Nesse grupo, o número necessário para tratar, para evitar um desfecho aterosclerótico, é 250. E é o mesmo número necessário para causar um dano relacionado ao sangramento. Então, mesmo estratificando por fatores de risco, a gente não consegue selecionar, mesmo nos grupos de maior risco, a gente não consegue selecionar o paciente que vai ter um benefício da droga em relação ao risco de sangramento. Agora, se você usa o score de cálcio, aí inverte. Independente do risco cardiovascular do paciente, esses pacientes em verde aqui, que são score de cálcio maior que 100 ou maior que 400, todos eles, independente do risco de base, a presença de um score de cálcio maior que 100 ou maior que 400 identifica o paciente que tem o número necessário para tratar muito menor que o número necessário para causar um dano. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, nesse grupo intermediário, o número necessário para tratar para evitar um desfecho é em torno de 100, enquanto o número necessário para causar um sangramento é em torno de 230. Então, dessa maneira, a gente vê que o score de cálcio ele é um marcador melhor para decidir quem seria o paciente para o uso de aspirina na prevenção primária. E essa recomendação da Sociedade de Tomografia Computadorizada Cardíaca. A recomendação deles, do SCCT, é que pacientes com score de cálcio acima de 100 devem ser considerados para aspirina na prevenção primária, claro, na ausência de contraindicações relacionadas ao risco de sangramento. Sociedade de Endócrino Americana também recomenda que em pacientes com risco intermediário, nos quais as decisões sobre estatina ou outras terapias de prevenção é incerta, recomendam o uso de score de cálcio para informar a decisão compartilhada com o paciente. E por fim, nós falamos da estatina, dos icosapent etil e também da aspirina. Vamos falar aqui sobre os inibidores da SGLT2 e dos agonistas de receptores GLP-1, medicamentos específicos para o diabetes, mas que podem ser utilizados para prevenção primária, pois se mostraram eficazes na redução de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Então aqui a gente tem o mesmo paradigma que eu mostrei para vocês com o icosapent etil. Quando a gente olha, por exemplo, o estudo REWIND, que foi um estudo de dulaglutida, um agonista de GLP-1, do receptor GLP-1, o que a gente observa? Que não tem heterogeneidade entre o grupo de prevenção primária e secundária. Mesma coisa que eu mostrei lá no estudo REDUCE-IT. Só porque a diferença é o risco absoluto na prevenção secundária é muito maior. Por quê? Porque o paciente começa com risco absoluto maior, então a redução do risco absoluto é muito maior na prevenção primária.
está aqui o número necessário para tratar muito menor. A consequência disso aqui, e o argumento que eu estou tentando fazer é, se a gente identificar o paciente na prevenção primária, que tem um risco similar à da prevenção secundária, esse paciente vai ter o mesmo benefício. E a maneira de fazer isso é com score de cálcio. Aquele segundo paciente que eu mostrei para vocês, por exemplo, com score de cálcio de 1248, ele tem um risco de eventos cardiovasculares similar à prevenção secundária, a qualquer paciente de prevenção secundária. A gente tem também aqui algumas meta-análises que mostraram o mesmo conceito. Então, aqui a gente tem uma meta-análise dos inibidores de SGLT2. Então, por exemplo, tem a canaglifosina aqui, dapaglifosina, empaglifosina, e nesses estudos, o que a gente encontra é a mesma coisa. O risco na prevenção secundária, então a gente tem aqui a prevenção secundária e a prevenção primária. Olha o risco aqui na prevenção secundária, é 40 eventos por 1.000 pacientes anos. Na prevenção primária, todos aqui pacientes com diabetes. Na prevenção primária, o risco é em torno de 15. Ok, mas eu mostrei para vocês que com o score de cálcio acima de 400, o risco desses pacientes vai ser similar à prevenção secundária. E dessa maneira, eles vão ter uma redução do risco absoluto muito maior também. Então, é um dado indireto, é uma conclusão indireta. Porque, como eu falei, não existem estudos randomizados baseados no score de cálcio em prevenção primária. Porém, a gente sabe que o risco do paciente com diabetes que tem um score de cálcio acima de 400, ele é em torno de 35 a 40 eventos por 1.000 pacientes anos. Então, sendo o risco tão alto, é um paciente que vai ter uma redução do risco absoluto similar e vai ter um benefício do medicamento de prevenção secundária, vai ter um benefício similar ao paciente de prevenção secundária. Esse argumento a gente fez nesse artigo aqui, foi publicado no Circulation no ano passado, sobre o tópico dessa nossa conversa aqui. E nesse paper aqui a gente tem uma tabela, que é essa que eu quero resumir todos esses conceitos aqui para vocês. Paciente com diabetes, se você decidir fazer o score de cálcio para guiar, de certa maneira, a discussão do risco do paciente e a alocação de medicamentos de prevenção primária, o que a gente pode interpretar a partir dos dados que eu mostrei para vocês? O paciente tem um score de cálcio de 0, é um paciente que vai ter um risco de eventos cardiovasculares relativamente baixo. Não vai ser tão baixo, claro, quanto o paciente sem diabetes, porém vai ser um risco menor que 10 eventos por 1.000 pacientes anos. Nesses pacientes, além das medidas de estilo de vida, controle do diabetes, e a estatina está indicada. Eu falei para vocês que a diretrizes recomenda a estatina nessa população, independente do score de cálcio. Agora, no primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, a paciente intolerante a estatinas, o score de cálcio é 0, você pode fazer uma pausa, um momento, e conversar com o paciente e repetir o score de cálcio. Então, com esses dados em mãos, a gente pode direcionar a discussão de risco de uma maneira muito mais personalizada. No contexto do risco daquela paciente que não é alto, você pode sim, seguramente, se for da preferência da paciente intolerante à estatina, por exemplo, repetir o exame em alguns anos e ver a evolução dela. Se o score de cálcio ele se torna positivo, mesmo que leve, a esse paciente a gente vai intensificar a estatina, claramente, e o estilo de vida precisa intensificar as mudanças no estilo de vida, e aí, por conta dos dados que eu mostrei para vocês, o icosapentatil, ele foi provado nessa população. Ele foi um dos grupos lá daquele estudo, do REDUCE-IT, era o paciente com diabetes e algum outro fator de risco. E houve benefício nessa população. Só que o risco ainda não é tão alto nessa população. É um risco intermediário. À medida que o risco vai ficando maior por conta do aumento do score de cálcio, te mostrando que o risco do paciente é alto, aí a gente vai intensificar com outros medicamentos. A aspirina, a gente viu que nessa população, o número necessário para tratar vai ser menor que o número necessário para causar um dano hemorrágico no paciente com score de cálcio acima de 100. E aí a gente pode considerar também medicamentos hipolipemiantes, dependendo do nível de LDL, claro,
de acordo com o risco do paciente, que começa a ficar muito alto. E aquele paciente acima de 400, o risco dele é igual ao paciente que já teve um evento antes. É igual ao risco do paciente de prevenção secundária. E aí, o paciente, todas essas terapias estão indicadas, só porque agora o benefício absoluto, a redução do risco absoluto nesse paciente, ela vai ser muito maior. Então, só voltando naqueles dois pacientes lá, primeiro aquela mulher que tinha um score de cálcio zero, que potencialmente, o que a gente poderia fazer de diferente? A gente poderia não insistir na estatina nesse momento e acompanhar a paciente de acordo com a discussão, porque o risco dela não é alto. A gente não precisa aspirina nessa paciente. A gente sabe que não tem benefício baseado em estudos randomizados. Ou se tem benefício, ele é muito semelhante ao dano hemorrágico. No paciente que está com score de cálcio de 1.200, aí é diferente. Aí a gente vai trocar essa glitazona aqui por um inibidor de SGLT2, ou então agonista de GLP-1, do receptor de GLP-1. A gente vai intensificar essa terapia hipolipemiante. Dependendo do nível de triglicerídeos, pode adicionar o Vacipa. Então, são várias medidas que a gente tem que tomar aqui, porque a gente identificou um risco altíssimo desse paciente. Esse risco aqui ele é semelhante à prevenção secundária. Vamos mudar aqui a parte final e mais curta aqui da nossa conversa sobre o paciente sintomático com diabetes tipo 2. Agora, o paciente que tem dor torácica estável, ou o paciente que está sendo avaliado aí por um potencial sintoma coronário aterosclerótico. Falar sobre angiotomografia coronária nesses pacientes. Então, aqui muda um pouco, porque aqui nós temos sim dados randomizados nessa população. Vocês conhecem o estudo Scott Hart? Foi um estudo em pacientes com dor torácica encaminhados para o cardiologista para avaliação de dor torácica. E esses pacientes, todos eles, ou a grande maioria, eles tiveram um teste funcional, que foi um teste ergométrico, que foi o teste padrão, que era feito de forma rotineira para esses pacientes na população estudada. Então, metade foi só nesse tratamento padrão, né, o randomizado para essa avaliação diagnóstica padrão, e a outra metade foi, além disso, fez a angiotomografia. E os resultados foram muito interessantes, que nesse teste ergométrico, apenas 16% tiveram um teste positivo. Enquanto entre os pacientes que fizeram angiotomografia, 2/3 quase da população tinham doença aterosclerótica. Então, essa é a grande vantagem da angiotomografia, é que ela inclui uma categoria de resultados que ela é inexistente no teste funcional. O teste funcional vai ser negativo ou positivo. Se for positivo, a gente faz a estratificação de risco. Agora, a tomografia, ela inclui uma terceira categoria, que é o paciente que não tem doença obstrutiva, mas tem doença, tem placa. Então, olha a diferença aqui, usando... É importante ressaltar que é um teste limitado, que foi só a esteira e o eletro. Mas, de toda maneira, o teste funcional foi positivo em uma minoria dos pacientes, enquanto a grande maioria, ou a maioria, tinha doença aterosclerótica de fato. E por conta disso, talvez, e a intensificação das medidas preventivas nessa população que é identificada com aterosclerose, o desfecho em 5 anos foi favorável ao paciente randomizado para angiotomografia. Isso aqui na população geral do estudo. Mas em diabetes, especificamente, no subgrupo de diabetes, o efeito ele ainda é mais ainda evidenciado. Por quê? Porque o risco do paciente é maior. Então, o risco do paciente no grupo controle foi de 7,7% de morte coronária ou infarto. São pacientes de maior risco, são pacientes com diabetes. Então, por conta disso, vão ser pacientes com mais placa e nos quais as medidas preventivas têm ainda maior potencial para reduzir a taxa de eventos. Então, a taxa de eventos foi reduzida aqui, um hazard ratio menor que 0,5 para a angiotomografia relacionada, comparada com o tratamento padrão. E a diferença nesses pacientes foi o aumento das terapias preventivas, seja as terapias hipolipemiantes, antihipertensivos, talvez estilos de vida que não foram muito bem reportados no estudo. Então, existem várias implicações de identificar a placa, mesmo que ela não seja obstrutiva. E, claro, a crítica ao estudo é que o grupo controle foi só o teste ergométrico, mas, de novo, era o teste padrão naquela população, era o que seria feito de forma rotineira naquele grupo. Contrasta isso agora com o estudo PROMISE. No PROMISE, a ideia é similar, só que aqui a gente tem 10 mil pacientes com dor torácica, então é um estudo maior, e
aqui todo o grupo controle foi randomizado para um teste funcional e a minoria foi só o teste de ECG, tá certo? A maioria foi cintilografia ou então ecocardiograma de esforço. E nesse estudo não houve diferença entre a angiotomografia e o teste funcional procurando isquemia. Só que a crítica desse estudo é que é uma população de extremo baixo risco. A maioria tinha sintomas atípicos, 25% não tinha nenhuma dor torácica, era o paciente com dispneia aos esforços, por exemplo, e só uma minoria tinha angina típica. Ainda assim, ainda com essa crítica, no subgrupo de diabetes foi um estudo positivo. Claro, é um subgrupo, tem que ser analisado com cautela, mas de toda maneira mostrou, replicou os achados do Scott Hart. Olha, mas ressaltando a importância que é uma população de mais baixo risco. Até no grupo com diabetes, o risco foi menor que o estudo do Scott Hart. Mas reparem, infarto ou morte coronária, 2,6% no grupo controle, que fez um teste funcional, uma cintilografia, um eco de esforço, e 1,1% no paciente com diabetes, com que fez a angiotomografia, mostrando exatamente, inclusive, o mesmo hazard ratio. Em pacientes com diabetes foi um estudo positivo. Então, resumindo aqui a aula de forma geral, falando no score de cálcio, ele tem um valor incremental na estratificação de risco em pacientes com diabetes sem eventos cardiovasculares prévios. Essa estratificação de risco, ela pode guiar a alocação de estratégias de prevenção primária, principalmente com o seguinte conceito em mente: quanto maior o score de cálcio, maior o risco do paciente basal, então maior a redução do risco absoluto. Isso vai ser fundamental quando a gente pensa especialmente em custo desses medicamentos. Vale a pena mesmo para o seu paciente em prescrever esse medicamento? Tem que pensar um pouco no número absoluto do risco, não só se há um benefício ou se não há. E em pacientes sintomáticos com diabetes, eu acho que não resta dúvida com esses dois estudos recentes aí, que o manejo guiado pela angiotomografia diminui o desfecho composto de morte coronária ou infarto comparado com o tratamento padrão. Nem todos os pacientes vão ser bons candidatos para angiotomografia, não dá tempo de entrar nesses detalhes, né? Mas o paciente você já sabe que tem muita calcificação, aí é diferente. Mas no paciente que não se sabe se ele tem doença arterial coronariana ainda ou não, né? Nesse paciente com diabetes e sintomas, eu acho que não resta dúvida que a angiotomografia ela tem um valor importante no diagnóstico e futuramente no manejo desses pacientes. Queria agradecer aí todos que, como eu falei, que teve minha pesquisa, né, do fellowship, foi relacionado a esse tema, teve a publicação, então está aqui alguns nomes de pessoas que me ajudaram bastante aí nessa pesquisa, nesse projeto, e está aqui o meu e-mail para contato, estou à disposição para dúvidas e perguntas. Muito obrigado pelo convite, pela atenção. Bem, gostaria de parabenizar, Anderson, pela apresentação, não só assim didática, como cientificamente muito bem embasada, né, chamando atenção para uma entidade que a gente tem muito no nosso dia a dia, né? Eu vou abrir para discussão, pediria aos colegas queiram falar, aí levantar a mão. Eu gostaria de saber, o Anderson, logicamente, hoje em dia já está muito bem sedimentado, né? Por exemplo, quando você compara score de cálcio com, por exemplo, a espessura íntima média de carótida, ou mesmo placa de íntima média de carótida, você chegou nessa análise, já que eu vi que você faz aí multimodalidade, entendeu? Fazer algum tipo de comparação, utilizando também o exame de carótida, não, nesses pacientes ou não? Excelente pergunta, doutor Antônio Carlos. A gente não. A diferença em relação à análise da carótida e o score de cálcio, pelo menos, na minha percepção, é que os estudos epidemiológicos, a gente tem mais dados, de maneira bem simples, assim, a gente tem mais dados em relação ao score de cálcio, esse seria um ponto, e eu não cheguei a olhar especificamente fazendo essa pesquisa, esse paper, essa publicação, em relação a outros dados. A gente tem sim um estudo do Mike Blaha, que foi meu mentor lá na Hopkins, ele mostrou que, pelo menos em relação ao valor preditivo negativo, né, o score de cálcio ele é melhor que a placa de carótida, mas a grande parte da minha conversa aqui foi em relação
a escalar o risco, né? E aí, realmente, na presença de placa carotídea, esse argumento é totalmente válido, né? Que esse paciente certamente apresenta um risco cardiovascular maior. Mas eu não estou ciente de uma abundância de dados que poderiam guiar, como a gente tem, por exemplo, para o score de cálcio. Acho que ficou mudo, doutor Antônio Carlos. Pronto. Opa, Luiz, agora a tela é sua aí. Boa noite, Anderson. Muito boa a aula, parabéns. Eu vi aí artigos extremamente atualizados, né? Artigos do ano passado, né? Alguns até desse ano. Achei muito boa realmente a revisão. Tem alguns comentários, né? Eu acho que score de cálcio, especificamente score de cálcio com diabetes, é uma coisa que ainda está nebulosa, né? ainda está no purgatório aí. Eu me lembro que quando eu era residente, né, era coisa proscrita, né? Uma coisa que não se usava. Score de cálcio para diabetes, né? Acho que você estava na faculdade ainda. Mas, assim, era uma coisa que não... Assim, uma coisa absurda. A gente ficava zoando o pessoal que pedia score de cálcio com diabetes, porque era uma coisa que não se fazia. E diabetes era considerado já doença aterosclerótica, né? Então não se fazia. E isso foi se moldando ao longo do tempo, como você mostrou nos trabalhos, só que hoje ainda está no limbo ainda. Se você for ver o guideline americano, como você mostrou, ele é confuso ainda. Ele, hora, fala que você tem que usar para todo mundo, né, independente do risco, pelo menos a estatina dose moderada, hora ele fala para você certificar. Então fica realmente confuso isso aí. E eu acho que no futuro a gente vai esclarecer melhor isso aí. Eu acho que vai pender realmente para a gente usar como você mostrou. Eu acho que tem benefício. Eu acho que diabetes não é um saco de gatos. Eu acho que tem realmente um espectro muito grande de doença aí que vai se beneficiar. Outra coisa que eu achei interessante na sua aula foi a aspirina, né? Que realmente é uma coisa que já estava praticamente enterrada. O último guideline fala, a ICT manda usar, mas o guideline de aterosclerose, ela fala que a melhor indicação é a 2B, ou seja, se a melhor indicação é 2B, ou seja, não serve para nada. E você mostrou aí que não, né? Que a aspirina não é assim totalmente, porque a gente está vendo a aterosclerose. E uma coisa é risco, outra coisa é ter aterosclerose. E quando você faz o score de cálcio e vê lesão, e vê o cálcio lá, ali já é aterosclerose. Então não é mais, eu não estou mais dizendo, não é mais predição de risco, eu estou vendo que o cara já tem doença. Então, assim, nenhum guideline considera essa possibilidade do score de cálcio ou aterosclerose subclínica você usar a aspirina. Então isso é uma coisa muito interessante. E o terceiro ponto, que eu queria a sua opinião, é o seguinte, de todos esses trabalhos aí, que tiveram realmente desfecho, o único que mostrou mudança de desfecho foi o Scott Hart, como você mostrou. E foi interessante o Scott Hart, porque ele pegou pacientes sintomáticos, né, estratificou com angiotomo ou com cintilografia ou com métodos funcionais, e ele mostrou uma coisa interessante. Você pesquisa isquemia é para você tratar com intervenção. Só que o Scott Hart ele não aumentou a intervenção. Ou seja, na verdade, ele pesquisou a doença coronariana, mas o que valeu realmente foi o diagnóstico da doença coronariana, independente de você tratar ou não. Resumindo minha conversa aqui, bastava você fazer o diagnóstico de aterosclerose ou não, né? Então, a minha opinião é, primeiro, na sua opinião, se eu fizesse o Scott Hart sem injetar, só com score de cálcio, seria suficiente para reduzir eventos? E você que está no centro grande de pesquisa aí, você que está mais atualizado dos trabalhos em andamento, você acha que tem alguma perspectiva disso, né, de algum trabalho, por exemplo, vamos dar um exemplo, comparar o score de cálcio com ou sem a angiotomografia completa na predição de risco, ou você acha que não, que é o paciente sintomático, no caso, foi sintomático, que ele necessariamente sempre vai ter que fazer angiotomo? Muito obrigado, doutor Luiz Flávio. Foi extraordinário em relação ao primeiro e segundo ponto. Eu concordo com 100% com tudo que foi colocado de forma muito eloquente e muito correta. E em relação ao terceiro ponto, a gente tem conversa sobre isso. É justamente o que você falou, né? Em relação ao diagnóstico desses pacientes, o que muda o prognóstico, ainda mais agora, assim, extrapolando um pouco, claro, a gente sabe que isquemia, com todos o resultado do estudo do isquemia mesmo, que a gente tem que focar mesmo na doença, a aterosclerose, não na isquemia, não na obstrução. Então, e nesse sentido, a própria intervenção perde um pouco o valor. A gente sabe que os estudos mostrando redução de eventos ateroscleróticos robustos mesmo no paciente, na população com revascularização, são inexistentes ou muito duvidosos, né? Aquilo no paciente com doença crônica, eu estou falando, claro. No paciente, é aquela coisa, né? De diminuir revascularização urgente, mas não existe aquele estudo que mostrou
um benefício nesse sentido da revascularização em prevenir desfechos mais robustos. E eu não tenho nenhuma dúvida que o score de cálcio nessa população, do PROMIS, do SCORE Heart, reduziria eventos. Reduziria eventos porque esses pacientes seriam tratados de acordo com o que importa, que é a doença global, a aterosclerose, né? Principalmente o volume de placa ou a quantificação, ela ajuda muito. Principalmente quando se entende os princípios que eu expliquei nessa aula aqui, que a quantificação de placa, com score de cálcio ou com outras maneiras, quando a gente reporta aqui, dá o laudo da angiotomografia, a gente está sempre colocando o volume, a estimativa global de placa pelo mesmo sentido, e não só estenose, porque isso aí tem implicações diretas no manejo do paciente. Agora, extrapolando isso aí para a prática, que foi a última parte da pergunta, se em algum momento a gente vai chegar a usar só o score de cálcio na população assintomática, eu acho difícil imaginar essa situação agora. A gente fez recentemente num caso em que a gente não conseguia acesso venoso na paciente. Chegou o paciente no pronto-socorro, troponina era negativa, e eles insistiram em fazer algum teste, a paciente tinha alguma limitação funcional, e eu não lembro porque não podia fazer a cintilografia, mas a gente acabou fazendo score de cálcio 0 e a paciente foi para casa. Então, a gente entendendo esses princípios, a gente pode utilizá-los em situações específicas. Agora, no aspecto mais geral e amplo, assim, eu acho que a gente precisaria de um estudo. Mas existem conversas sobre fazer esses estudos. Já vi alguns mentores meus aqui tendo essa discussão, falando que no futuro talvez fazer um estudo randomizado mesmo, ou no mínimo um estudo observacional. Mas existe essa conversa, só porque ainda está um pouco distante, eu acho, de avaliar o paciente sintomático só com cálcio. Ô Luiz, interessante que na linha, é interessante que o guideline americano, que já está até um pouco defasado, né, nesse contexto, ele quando coloca, logicamente, diabetes, ele já entra com a estatina, mas depois é interessante que ele pega aquelas pessoas com a faixa etária ali acima de 40 anos, e você aplica a SCBD RISC, e fica no risco intermediário. E ele diz, se após se tiver a evidência de um fator incrementador de risco, for favorável ao uso de estatina, e o paciente ainda tiver dúvida de se utilizar, aí ele recomenda usar o score de cálcio. Agora, o curioso é o seguinte, score de cálcio 0 não tem indicação para usar estatina, a não ser em diabetes, história familiar de doença coronariana e tabagismo. Quer dizer, então, é uma coisa curiosa, né, que provavelmente, assim, mas eu acho que isso tudo que você chamou a atenção aí, e muito bem embasado, eu acho que tem que ser revisto, né, sem dúvida nenhuma. Bem curioso, mas o guideline está ainda muito incisivo ainda, né? Eu acho que em relação ao diabetes, eu acho que é muito confuso. Eu acho que ele tem que ser mais taxativo, porque realmente fica esse limbo, né? Esse guideline trouxe uma coisa nova para você usar no diabético, mas ficou em conflito com o anterior e não esclareceu. Né, não, Anderson? Eu acho que no futuro é isso, é determinar melhor o papel dos códigos de cálcio no diabético. Eu acho que ainda está solto. Eu acho que a gente sabe as evidências, mas a recomendação ainda está solta. É que a sua colocação ela é perfeita, né? Porque antes você narrou exatamente a história. E antigamente a gente tinha aquele paradigma lá que diabetes é equivalente a ter a prevenção secundária, equivalente ao paciente que já teve um infarto. Isso aí já foi desmistificado. Existe um risco, um espectro de risco muito amplo nesses pacientes. Aquilo que eu mostrei lá. Você tem 40% aproximadamente com score de cálcio 0 que vão ter um evento semelhante menor que 10 por 1.000 pacientes sanos, que é um risco baixo ou borderline, vamos colocar assim, entendeu? Então, você tem um paciente aí tem um grupo aí que vai ser relativamente baixo risco, nunca tão baixo risco quanto o que não é diabético, mas de toda maneira a gente sim tem que ter essas discussões e que precisa mesmo a gente fazer tudo isso para esse paciente. Agora, principalmente no paciente que tem alguma intolerância, ainda mais aí eleva a importância de ter essa discussão. O importante também, Anderson, é não perder o acompanhamento desses pacientes, né? Porque os próprios guidelines falam, né? Em torno de mais ou menos 5 anos você restratificar. Porque você não pode pegar um paciente de 40 anos e dizer, você não vai precisar usar estatina e ele voltar com 55 anos e aí já está com aterosclerose e já perdemos o time, né? Perfeito. Bem, aí Vitor Vale está inscrito. Doutor Vitor aí, nosso hemodinamicista. Boa noite aí a todos. Anderson, prazer te conhecer, meus parabéns aí pela apresentação.
Obrigado, doutor. Queria colocar dois pontos aí, queria que você e o Luiz Flávio comentassem. Primeiro, a incidência de placas não calcificadas. Então, enquanto pacientes com cloro de cálcio zero, sintomáticos, ainda podem ter uma placa obstrutiva, certo? E um outro ponto que eu queria a sua opinião é se tem algum estudo em andamento classificando dentro do score de cálcio, né, se existiria uma localização do cálcio de maior temeridade, por exemplo, no tronco, no ADA proximal, em relação a localizações mais distais, né, da calcificação. Não sei se existe alguma coisa, eu nunca li nada a respeito, mas não sei se existe algo sobre isso. Localização da calcificação dentro do score de cálcio. Em relação ao primeiro comentário, sobre a placa não calcificada, é justamente aquilo que o Luiz Carlos estava falando, sobre entra naquela discussão de a gente fazer score de cálcio para paciente sintomático ou não, né? Porque se a gente tivesse segurança que as placas seriam calcificadas, você começaria com score de cálcio, se fosse zero, estava resolvido o problema. Então, aí é importante fazer distinção aí no paciente sintomático ou assintomático. No paciente assintomático, eu acho que mesmo se possível, a porcentagem, a proporção vai ser tão baixa que não tem por que a gente usar outra ferramenta que não o score de cálcio, né? Obviamente a angiotensina adiciona contraste, acesso endovenoso, custos e tudo mais. Então acho que no paciente assintomático não tem essa discussão. Acho que o caminho é score de cálcio, mesmo que o risco seja baixo de eventualmente ter placas não obstrutivas, e aí é aquilo que o Luiz Carlos falou, seguir o paciente. Agora, no paciente sintomático, e voltando àquilo que o Luiz Carlos tinha falado, eu acho que um caminho futuro, se a gente quiser ir nesse caminho, e seria difícil fazer em diabéticos e principalmente pacientes jovens, porque tem o risco de realmente ter placa não calcificada, mas o caminho futuro e as conversas que eu tenho visto sobre esse tema seria fazer algum teste funcional junto com o score de cálcio, faz, por exemplo, um teste de esteira, porque aí você vê pelo menos quem que é o paciente que vai ter uma isquemia de alto risco. Paciente que vai fazer 3 minutos na esteira e vai cair o segmento ST tudo lá, aí seria improvável ter um paciente que não tem cálcio e ter uma anatomia dessa? Improvável mas não é impossível. Então, se o paciente tem sintomas, eu acho que faz sentido ou você fazer a angio-TC mesmo, porque aí você vê a placa não coronária, ou então, talvez nesse caminho futuro aí, que ainda é muito nebuloso, fazer um teste funcional mais simples e fazer o score de cálcio, que também é simples e muito rápido, né? Você poderia diminuir custos dessa maneira e principalmente nos serviços muito ocupados, fazer um volume bem maior aí. O que você acha, Luiz Carlos? Você vai fechando o cerco, né, Anderson? A ideia que você está falando é isso, é fechando o cerco. Porque quanto mais você oferece mais algum passo, você vai diminuindo a chance dele ter uma placa mole, digamos assim. Eu me lembro que teve um caso interessante, e Joselina pode falar depois, a gente fez um trabalho sobre isso. Joselina orientou uma mestranda, foi justamente sobre isso, né? Foi sobre placas de não calcificadas em pacientes com score zero. Nosso índice foi mais ou menos 9%, se eu não me engano, foi, Joselina. Desses, metade tinham doença acima de 50%. Então, realmente, a incidência é baixa. Do ponto de vista populacional, tem sentido, porque se você tem um exame sem contraste, que tem um valor preditivo negativo de 95%, isso é excelente. Mas do ponto de vista individual, a gente tem que tomar cuidado. Eu me lembro que teve uma paciente que foi filha até de um colega nosso, assim, jovem, 30 anos, tinha um teste positivo por dor, não teve alteração de ST. E ela foi fazer um exame, ela foi a primeira da tarde, eu olhei o score dela, deu 0, aí eu disse, pode ficar tranquilo, seu score 0, vai embora. Quando chegou, eu fui analisar o exame no final da tarde, e ela tinha uma placa suboclusiva na DA. Eu mandei voltar, né? E aí teve que intervir. Mas isso a gente está pensando em termos de intervenção, né? Então, realmente, vai ter um percentual pequeno de pacientes que vai ter essa possibilidade. Então, do ponto de vista populacional, tem sentido, mas do ponto de vista individual, aí é complicado. Aí a gente tem que realmente analisar caso a caso. Eu acho ainda temeroso, né, do ponto de vista individual, você tomar essas condutas. Do ponto de vista populacional, tem sentido. Mas aí, como você falou, talvez uma prova de isquemia, né, complementar, ou talvez, por exemplo, se você tiver um teste ergométrico negativo, e mesmo assim persistir a dúvida, eu confiaria no score de cálcio, talvez. Mas isso é claro, a gente tem que ter os trabalhos mostrando isso. O valor negativo preditivo do cálcio vai ser mais alto, do cálcio zero, vai ser mais alto que todos os testes funcionais que a gente faz. Exatamente.
Pegar. Interessante. Estou fazendo um estudo hoje aqui, eu estou fazendo um caso para a Sociedade de Tomo aqui, gravando para um curso deles. O paciente com nada, sentindo totalmente normal, fez 12 minutos na esteira. Ele teve dor, por isso foi para a angiotomografia, né? Mas é sentido totalmente normal. DA proximal 90%, entendeu? Então acontece. Não, isso é literatura, você falou literatura. Não tem nenhum teste funcional, nem a ressonância, que é considerado mais sensível, consegue uma sensibilidade de 95%. Não consegue. O grande problema disso é o contrário, né? É você pegar um cara assintomático com muito cálcio e mandar para o CAT, né? Eu acho que o problema é justamente o valor preditivo positivo. Se você usar o score de cálcio como um paciente sintomático, você vai mandar muito paciente para CAT. Então, aí é que está o problema, talvez. Né? E a angiotomo vai descartar um monte de lesão nesses casos. Vai ter paciente com cálcio que não vai ter nada. Né? Então, nesse ponto é temeroso. Né? Mas, do ponto de vista de prevenção de eventos populacional, eu tinha certeza que o score cálcio sozinho ia mandar muito bem no Scott Hart. Eu tenho quase certeza disso. Mas, claro, tem que ser testado. Né? Okay. Joselina, seu som está desligado, Joselina. Bom, quando a gente vai observando, eu gostaria de também falar para Vitor, né, que é intervencionista, e para Anderson e para todos, o seguinte, essa experiência de score de cálcio zero, com placa não calcificada, nós adquirimos uma experiência com um trabalho que nós fizemos. Em 2014, eu colhi 500 pacientes de tomografia lá no Dante Pazanese, e depois nós juntamos com os pacientes de Aracaju. No final, a gente juntou 1.200 pacientes, e aí nós fizemos o trabalho observacional, como você falou, Ramos, que o pessoal já começou a falar nesse assunto. E aí nós analisamos os scores de cálcio zero com placa não calcificada e encontramos 7,5%, Luiz, naquela época. E aí nós publicamos esse trabalho de score de cálcio zero com placa e fizemos a regressão, né, e o desfecho foi mais para paciente diabético e paciente com dislipidemia. Os dois fatores que mais apareceu como preditor. Bom, isso foi 2014, 2015, 2016. Esse ano que passou, lembra, Luiz, nós fizemos os eventos desse grupo de score de cálcio zero com placa. E nós encontramos 0,18% de eventos. Está lembrado, Luiz? E nós fizemos uma comparação. Existem outros trabalhos na literatura, tanto com esse observacional, com o diagnóstico de score de cálcio zero e placa, como de eventos também. Nós acompanhamos essas pessoas de 2014, 2015 até 2020. Foram 5 anos de coorte. Então, hoje, do ponto de vista populacional, eu sei que o correto é você até parar no score de cálcio zero. Nesses grupos, a gente tinha pacientes sintomáticos e assintomáticos. Lembra, Luiz? Porque a gente tinha não só assintomático, como também sintomático, tanto na amostra do Dante, como na nossa amostra aqui, certo? Então, hoje, quando individualmente o paciente é sintomático e tem score de cálcio zero, nós sempre temos a condição de seguir para a tomografia. Nos assintomáticos, existem aqueles realmente que a gente não segue, né, na tomografia, mas dependendo do número de fatores de risco e dos exames funcionais, a gente segue na tomografia. Tanto os pacientes do estresse, que eu faço bastante estresse, e quando eu comecei a fazer angiotomo, eu já tinha 15 mil pacientes no meu banco de dados de estresse físico, e aí foi quando eu consegui fazer o doutorado em angiotomo, justamente por causa das dúvidas que eu tinha em relação à positividade de isquemia e o resultado do cateterismo, da cineanjo. Então, eu achei que a tomografia ia me ajudar a estudar melhor a coronária e entender melhor o exame funcional. Então, com as observações que eu fiz nos 15 mil pacientes tabulados no estresse físico e com as publicações que a gente tinha conseguido, foi que eu achei que isso ia melhorar. Hoje, o que é que está acontecendo
na nossa amostra, que o estresse continua a vento e popa aqui, é que tem chegado muitos pacientes para mim, para eu localizar a isquemia, que já vem no sentido inverso, já vem com angiotomo. Porque antigamente eu só fazia o ecoestresse, daí é que ia para cateterismo. Não existia angiotomo. E agora, o que é que acontece? Antes de pedir o funcional, já estão pedindo o anatômico. E agora o sentido é inverso. Então, essa experiência dupla, né, de funcional e anatômico tem me enriquecido bastante em relação ao individual, como diz Luiz Flávio. Né? Isso é fundamental para o paciente clínico que está na frente do médico, né, para resolver o problema. Eu tenho N pacientes de Souza, de Zé Augusto, de Luiz, e isso tem enriquecido bastante. E uma coisa importante é o que a gente passa para os alunos, né, para os alunos de graduação, de nossos alunos de pós-graduação, que é a experiência científica, né, são as publicações, os trabalhos, a organização da coisa, e o que a gente faz na realidade, às vezes, na frente do aluno, no ambulatório do universitário, não é? Isso tudo tem um valor diferente. Então, acho assim que realmente a sintomatologia é o nosso guia sempre, né, dos sintomáticos e assintomáticos em escola de cálcio, e o feeling, né, e o feeling do doutores aí, dos clínicos, né? Mas... Anderson, só lembrando que, assim, esse racional de evitar angiotomo seria basicamente evitar a radiação e o contraste. Só que, assim, cada vez mais, né, Anderson, a gente tem feito, Joselina também, a gente tem feito exames com menor radiação, né? Então, antigamente, um exame que você fazia com 15, 16 milisievert, você faz com 4, 5, tranquilo. Então, cada vez você limita mais a radiação e o contraste também, cada vez tem se mostrado cada vez mais inócuo e a gente tem usado cada vez volumes menores. Então, eu acho assim, esse potencial de aumento de valor preditivo, né, de, sei lá, vamos botar de 95% para 99%, esse 4% a mais, você economizar contraste de radiação, pensando nesse, assim, você abrindo mão desse 4% a mais, eu acho que hoje realmente no paciente sintomático, eu não vejo sentido. Apesar de que, estou dizendo, a minha opinião pessoal, eu acho que todo mundo pensa assim, mas vai de encontro ao Scott Hart, porque o Scott Hart não interviu mais, então ele só tratou. Então é uma coisa interessante, um dilema mais filosófico aí. Mas eu acho que realmente, na minha opinião, é que, tanto pelo valor preditivo positivo, quanto pelo esse potencial de dano ao fazer o exame completo a mais muito pequeno, eu acho que tem que realmente fazer o exame completo. Eu concordo 100%. E é interessante essa questão da radiação, e até mesmo se a gente está falando do valor preditivo negativo do score de cálcio, como ficou a cargo da tomografia se provar a um ponto que os outros exames não têm que fazer. Por exemplo, a gente falou do valor preditivo negativo do score de cálcio comparado com os testes funcionais, que é muito melhor no score de cálcio. A gente pode falar do paciente individual, esse caso ou aquele outro, mas do ponto de vista populacional, para mim não resta dúvida que seria uma abordagem totalmente válida, você excluir doença baseada nisso aí. E do score de cálcio para o cateterismo, eu acho que não deveria fazer, igual você colocou, né? A gente tem que dar um pulo em outro, ou na angiotomografia, ou no teste funcional antes. Agora, tem também essa dificuldade da tomografia em relação à radiação. Historicamente, a gente está falando de 3, 4 millisieverts, ainda tem uma discussão muito grande em relação à radiação, mas cintilografia é muito maior, toma abdominal é muito maior, e o pessoal pede como se não pensasse nisso. E na tomografia cardíaca a gente tem essa fardo assim, para carregar, né? Que é de provar que a radiação é muito, muito baixa. E deve ser, eu acho que é válido isso e tem melhorado a área, né, como um todo, ao diminuir cada vez mais a radiação, mas em outras áreas isso aí a radiação é muito maior e o pessoal faz sem pensar nisso aí. É só interessante do ponto de vista histórico como que ficou a cargo da tomografia cardíaca ter que provar todos esses pontos aí, sendo que ela é melhor que várias outras áreas, até mesmo nas suas limitações. O Anderson, com relação ao contraste no que diz respeito à função renal, você vê que é um hábito de sempre pedir ureia, creatinina nesses pacientes que vão fazer angiotomografia, mas realmente qual o risco, sobretudo no contexto do diabetes? O risco, o Colégio Americano de Radiologia, por exemplo, ele falou que a gente não precisa mais verificar, né? Não precisa mais verificar a creatinina.
Por quê? O que acontece é que esses estudos que mostraram a incidência de nefropatia por contraste, eles estão muito, tem muitos, como que é a palavra em português? Confounders, né? Muitos fatores confundidores, né? Que é o paciente que tem comorbidade, né? E aí por conta dessa comorbidade, principalmente no paciente internado, tem medicamentos nefrotóxicos, tem um monte de outras coisas, aí o paciente vai ter uma insuficiência renal. Agora, em estudos controlados, existe um debate até mesmo se é real ou não a condição de nefropatia por contraste. Isso deve ser bem claro que é no paciente que leva contraste venoso para tomografia. No paciente contraste arterial para cateterismo é diferente. Aí realmente existe o risco que é significativo, né? Principalmente quando o paciente tem fatores de risco, entre eles incluindo diabetes. Mas no contraste venoso, existem estudos controlados que mostram que não tem uma diferença de insuficiência renal aguda no paciente que leva contraste venoso para tomografia e no grupo controle. Então, eu acho que isso aí a gente não confere mais a ureia e creatinina e realmente é uma situação que é muito rara quando você leva em conta aí as comorbidades do paciente. Ô, Luiz, mas ainda bem que você falou. Feito, né, Luiz? Então, ainda bem que você falou, porque eu falo aqui, o pessoal não acredita. Tô brincando, mas assim, eu tenho plena convicção que nefropatia por contraste, puramente pelo contraste, é um mito. Hoje em dia é uma lenda. Não é um mito, não, é uma lenda, né? Já tem esse estudo que você mostrou aí, estudo grande, né? 500.000 pacientes mostrando que você fazer com contraste ou sem contraste, a incidência foi igual a nefropatia por contraste, tem isso aí mostrado pela literatura. E eu quero ver assim, eu quero saber, algum paciente de vocês fez algum exame ambulatorial com contraste e foi parar na urgência de insuficiência renal. Eu nunca vi. Desde a época que eu faço tomografia, eu nunca vi. Paciente que fez tomografia comigo ou com outra pessoa e foi parar na urgência por insuficiência renal. Isso não existe. Praticamente isso não existe. A gente pode dizer que realmente isso é muito raro. A ponto de dizer que não existe. O que acontece é, o paciente que entra no hospital com choque cardiogênico, né, com um monte de septo, vai fazer um tomo de abdômen, faz um choque séptico, aí o cara diz, não, fez insuficiência renal por causa do contraste. E às vezes não tem nada a ver com a história. Na verdade, não tem nada a ver com a história. Então, realmente, e a gente aprendeu isso, importante do ranking. A gente aprendeu isso, eu aprendi isso na prática, a ver isso e sentir isso, foi fazendo TAV. O coronário a gente abortava, né? O coronário, o cara tinha um eclipse de 50, a gente abortava. Não, tem que ser acima de 60. Na TAV não tinha jeito, porque o cara fazia o exame e eu morria, né? Porque ele não tinha condições cirúrgicas, ele tinha que fazer o procedimento e aí a gente fazia. Não, vamos fazer. O cara tinha eclipse de 25, de 30, vamos fazer. E nenhum paciente que testava até hoje teve insuficiência renal, né? Então, nem tomava o contraste da gente e o do procedimento. Então, assim, eu assim, confirmei esses estudos na prática fazendo TAV, né? Então, TAV abriu o nosso entendimento para todo o resto que existe no contraste. Então, isso é muito interessante, né? Isso que você falou é bem realmente, é a realidade realmente. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena ser considerado, porque você vê que os serviços geralmente pedem, né? Por exemplo, eu canso de pedir o exame antes de tomografia e já tem uma orientação de levar ureia e creatinina recente. Se não tiver, é solicitado. Né? Não é verdade? Eu acho que vale a pena referir. Isso é porque, por causa do radiologista. Você nunca vai convencer os radiologistas a não fazer. Isso radiologista é o bicho mais duro, é o osso mais duro do ruim que tem. Né? Até para preparo antialérgico, né? Se o cara disser que teve alergia na infância a um chá que tomou, ele vai ter que fazer preparo. Né? Então, são desafios ainda que a gente vai ter que enfrentar ainda, infelizmente. Ainda tem também a metformina, né? A metformina, que alguns serviços entender. Exatamente. E está no mesmo bojo aí, né? A metformina também é folclórica, né? Tá no bojo de lendas urbanas, sei. Exatamente. Alguns já chegam perguntando, os pacientes diabéticos já perguntam, né, se eu não vou ter que tirar metformina, porque já é pública a história. É aquela história de que o risco de acidose lática, né? Todo mundo diz que, eu já vi pessoas dizendo que isso é igual à linha de Equador, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Só queria também, esqueci de responder a pergunta, acho que é do Vitor que fez, sobre a localização do cálcio, né? Ele tinha perguntado, existem estudos sim que a localização, ela aumenta, ela dá um incremento assim na estratificação de risco, só porque até onde eu sei, eu não tenho conhecimento profundo desses estudos, até onde eu sei o valor incremental, ele é pouco,
E aí o que acontece é que não se sistematizou isso aí, né? A gente sempre, quando vê um cálcio denso em uma localização anatômica de risco, né, DA proximal ou coronária, ou tronco de coronária, a gente reporta esse mesmo score de cálcio. Só porque aí o que acontece? O risco é esse paciente às vezes não tem placa obstrutiva nenhuma, e aí você entra num teste de um trem de teste, né, de cintilografia e cateterismo e vai assim por diante. Então a gente é uma faca de dois gumes isso aí. Existe um aumento do risco baseado na localização do cálcio, é, mas é a mesma história, por exemplo, o score de Agatston que a gente faz, por exemplo, ele usa volume e densidade, entendeu? Ele usa as duas coisas, né? E acontece que a densidade, o principal é o volume, e não a densidade. Aí existem estudos também mostrando que se você pegar só o volume, seria mais preditivo. Só porque o que acontece é que você já está, todos os estudos epidemiológicos, validação do score de cálcio, tudo isso foi feito historicamente dessa maneira. E aí eu acho difícil a gente migrar, pelo menos no futuro próximo, aí para fazer cálcio estratificação de risco de outra maneira que não seja simples o score de cálcio por unidade de Agatston. Não sei Obrigado, Anderson. Bem, pessoal, então nós já passamos aqui, Anderson, foi tão boa que a apresentação e o bate-papo que nós passamos aí 17 minutos do nosso tempo. Eu queria agradecer aqui, sem dúvida nenhuma, primeiro a Gabriela Salazar pela oportunidade do contato com o professor Anderson, e sem dúvida nenhuma, Anderson, sua apresentação aqui foi muito boa, foi sem dúvida nenhuma, gerou um debate muito interessante. Eu queria deixar aqui um caminho aberto para você, para mais participações. Essa reunião acontece, como eu falei a você, todas as terças-feiras, nós estamos sempre presentes aqui, e você é sempre bem-vindo, não só para participar como palestrante, como também se tiver participar, vou pedir para sempre, Gabriela, aí mandar para seu contato o banner da reunião. Então, eu deixo à vontade aí para você fazer as considerações finais aí da nossa reunião magna. Muito obrigado. A consideração final é só agradecimento mesmo. Igualmente, foi de grande proveito para mim e achei fantástica a nossa discussão. Prazer conhecer todos vocês. Eu tenho interesse sim, em voltar aqui. O fuso horário não me ajuda. Hoje é porque eu tô de folga, mas geralmente durante esse horário eu estou no trabalho, então fica um pouco difícil para mim. O horário aqui é mais cedo, mas sempre que eu tiver a oportunidade estarei presente. Muito obrigado, um prazer conhecer todos vocês. Bem, pessoal, então, mais uma vez, né, obrigado pela presença de todos e bom São João, né? Que infelizmente Hanson não vai poder comemorar, que aí em Boston não existe, pelo menos que eu saiba, um São João como a gente tem aqui no Nordeste. Agora, em tempos de pandemia, sempre com mais limitação, mas as comidas juninas vão estar aqui nas mesas nossas aqui, para deliciarmos, né? Então, boa noite a todos. Hanson, mais uma vez, obrigado e Agradeço. até mais. Até logo. Tchau, tchau, valeu.